Olá, meus irmãos, graça e paz, aqui é o pastor Francisco José. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão a respeito da queda do homem, lá em Gênesis 3. Vou ler alguns versículos para nós aqui. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vou pular para o verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, estamos diante do primeiro relato a respeito de como aconteceu, como se deu a queda do homem. E aqui está, na verdade, sendo contada a história da nossa vida. Nós somos esses seres pecaminosos e totalmente depravados. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que nós vamos ver nesse primeiro quadro o que eu chamo de o diálogo da desgraça. Satanás lhe distorce a verdade, levando a Eva a uma resposta falsa. Eva responde, lembra nessa narrativa? E ela acrescenta algo na resposta que não foi ensinado por Adão, pelo seu marido. Mas aí o interessante é que mais uma vez Satanás traz uma palavra enganosa. Por quê? Porque Satanás queria que Eva caísse em pecado de desobediência. E o resultado do diálogo é que a serpente venceu e fez com que Eva comesse e ainda desse para o seu marido, para Adão. O que eu acredito, irmãos, na verdade, que desde o princípio Adão era o alvo desse diálogo. Era ele como representante, como cabeça da sua família. O alvo de Satanás era fazer com que Adão caísse em desobediência e com isso em desgraça. Nesse primeiro quadro, irmãos, eu chamo de quadro da desgraça da raça humana. A gente vê Eva sendo enganada pelo diabo e, consequentemente, Adão tomando a triste decisão de obedecer a sua esposa Eva, trazendo com isso desgraça para toda a raça humana. Foi aqui que o pecado entrou no mundo, ou seja, partindo da decisão errada de Adão, toda a raça humana mergulhou naquilo que eu chamo, mergulhou em um tsunami de depravação total. E com isso, eles receberam a justa disciplina. Como falou o pastor Márcio William Chaveiro, eles trocaram uma vida de adoração no jardim-templo por um momento de prazer sensorial. E é isso que nós fazemos também. Aqui está o início de tudo. Aqui está o quadro onde nos mostra aquilo que aconteceu conosco. O homem caiu em desgraça total. E o resultado da desgraça que sobreveio sobre Adão e Eva e a humanidade foi terrível. Eles perceberam que estavam nus. Agora eles entenderam aquilo que não era pecaminoso se tornou pecaminoso. O resultado da desobediência é que agora eles conseguem ver o que antes não podiam. E como resultado disso, o pior de tudo, eles tentaram se esconder de Deus por causa do seu pecado. Irmãos, a desgraça sobreveio sobre Adão e Eva e toda a humanidade. E é isso que a gente faz. Assim como Adão e Eva, eles tentaram encobrir o seu pecado. Eles tentaram se esconder do Senhor, porque eles tiveram medo de estar diante da presença do Senhor. É isso que eu e você fazemos quando pecamos. Nós tentamos encobrir os nossos pecados. Nós tentamos nos esconder de Deus. Nós tentamos esconder das pessoas, dos irmãos queridos que podem nos ajudar a uma restauração de vida, os nossos pecados. Porque nós trocamos a nossa adoração a Deus por momentos de prazer e nos lambuzamos no vômito dos cães e ainda sentindo prazer pelo pecado. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos, aqui? É como Deus age de forma graciosa. Aqui nesse quadro nós vamos perceber que Deus está agindo de uma maneira maravilhosa. Ele dialoga com Adão e Eva e ele traz uma palavra reveladora no verso 15.
Ou seja, o verso 15 nos mostra que a partir de agora se daria início à grande batalha escatológica de todos os tempos. Lembra? Eva afirma que Satanás a enganou. Yahvé, o Deus da aliança, amaldiçoa Satanás. Mas o interessante é que Yahvé mesmo, ele prega o evangelho e revela pela primeira vez na história da humanidade o plano redentivo. Um dia o Senhor Jesus iria vencer a grande batalha escatológica de todos os tempos. Um dia o Senhor Jesus esmagaria a cabeça da serpente na cruz. E foi na cruz onde o Senhor Jesus venceu o seu inimigo escatológico. Foi ali, na sua morte e ressurreição, onde Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o quadro. Nos deparamos sempre em depravação total por causa da queda do primeiro homem. O primeiro Adão falhou, mas o Senhor aqui nos mostra que o segundo Adão não iria falhar. Ele iria trazer, por meio desta batalha escatológica, redenção. Que possamos refletir nesse texto e que o Senhor nos ajude a quando vier aqueles dias de tentação, quando vier os dias em que iremos ser tentados por Satanás, que possamos nos lembrar daquilo que Cristo na cruz fez pelos nossos pecados e que não nos deixemos nos levar a uma adoração ao pecado, aos ídolos deste mundo, mas que adoremos somente aquele que é o Rei glorioso, o juiz do universo, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.